A live está no ar. Estou aqui com com o autor Lauro César Muniz, novelista, responsável por grandes sucessos. Todo mundo conhece, dispensa apresentações. É o autor simplesmente de fenômenos como O Salvador da Pátria, O Casarão e, mais recentemente, na Record, Poder Paralelo. Nós vamos falar aqui em live no Facebook, caso alguém assista, mas o vídeo vai estar disponível em todos os canais depois gravados e editados. Caso alguém perceba por live ou pela gravação algum problema, é porque nós estamos com um problema de retorno e nós faremos uma pequena gravação aqui para que ele entenda também e eu consiga entendê-lo. Tá, vamos conversar. Dou agora boa noite para o Lauro César, para ele poder falar um pouco. É um prazer estar te recebendo. Muito obrigado por ter aceito o convite, Lauro. Boa noite, Daniel César. Vamos finalmente conversar um pouquinho a respeito de teatro, televisão, cinema, tudo isso que nós gostamos muito. Eu que agradeço. Eu já quero começar fazendo uma pergunta que, na verdade, não é minha. É uma pergunta que está tomando conta da internet nos últimos tempos, que é a demissão de muitos novelistas considerados como medalhões da Globo nos últimos tempos. Saíram recentemente Aguinaldo Silva, Miguel Falabella e tantos outros que vinham lá de trás, desde Carlos Lombardi, a sua volta, que acabou não se confirmando, Benedito Rui Barbosa, Manuel Carlos. E o que todo mundo quer saber é essa renovação que a Globo está fazendo de autores, tirando autores medalhões e trazendo novidades, autores recém-formados, autores que estão se iniciando. É positivo para o mercado de dramaturgia do modo como está sendo feito? Gostaria de... eu estou preocupado com esse corte dos autores mais experientes. Me preocupa porque não é uma atividade que se domina com facilidade. Escrever novela é preciso ter um pouco de experiência, daí a criação dos colaboradores. Não é? A ideia de se ter colaboradores é que esses colaboradores já vão se entrosando no processo. É muito difícil a técnica de telenovela, não é simples, não é uma dramaturgia direta, confessional, mas não interrompida como a dramaturgia do teatro e do cinema. Não, não é. Porque tem aí uma série de elementos de prender atenção, porque trata-se de uma comunicação ligada à mercadologia, e com isso os autores têm que ter uma experiência para prender o espectador logo no início da cena e depois deixar um gancho, ou seja, uma expectativa muito forte no final das cenas, e muito mais forte, o famoso gancho no final de um capítulo de novela, por exemplo. Então, é uma técnica que exige experiência. Isso, sem dúvida alguma. Um autor novo não vai chegar num trabalho e se desenvolver à vontade. Não, é por isso que os autores são já bastante experientes e são os preferidos para os horários de mais responsabilidade, como o horário das 8, em outros tempos, e o horário das 9 nos dias de hoje. É preciso responsabilidade, é preciso muita visão do que se está fazendo e é preciso uma dramaturgia bastante seletiva. Não é uma dramaturgia simplista, é uma dramaturgia plena de
de uma estrutura muito especial para prender o telespectador, porque é importante, nesse caso, prender o telespectador. No teatro, por exemplo, o espectador, se começa a assistir e não gosta da peça, ele se ajeita na cadeira e dorme. Não é o caso da televisão. Na televisão, ele muda de canal. Então, é preciso realmente dominar tecnicamente a estrutura dramatúrgica. Eu queria conversar também com você, Lauro, a respeito de um paralelo que eu acho fundamental nesse momento, que a gente leu algumas notícias nos últimos 5, 6 anos, desde que o Silvio de Abreu assumiu a dramaturgia da Globo, de que a Globo tem evitado tramas com fundos políticos. Foram reprovadas algumas novelas por conta disso. A novela da Maria Adelaide Amaral, A Lei do Amor, foi toda alterada já no ar por conta disso, porque a direção da Globo entende que não é para se tratar política dentro das novelas. Então, a pergunta que eu tenho para você é um paralelo. Por que a Globo entende que não se deve tratar política nas novelas, se uma trama sua, como Salvador da Pátria, foi um estrondo de audiência e no mesmo ano teve uma audiência arrebatadora também, que Rei Sou Eu, do Cassiano Gabos Mendes, que foi muito mais uma farsa, mas também era uma trama política. A pergunta que eu tenho é, a Globo passou a ter medo de tratar com a política ou os novos autores não sabem inserir política nas telenovelas? A pergunta sua é ótima, é muito boa. É uma pergunta que vai no fulcro dos nossos problemas. Não existe vida sem política. A política e a vida estão entrosadas. Mesmo a ausência do tema político é uma forma política de comportamento. Veja bem, no momento que uma emissora de televisão dificulta a comunicação política, o ponto de vista político de um autor, o dia a dia nosso está todo ligado a um comportamento político. Nós dependemos, em cada momento, da postura de um governante, de um presidente da República, de um grupo de deputados, do Congresso. Isso é inevitável. Aquele que não está ligado de forma nenhuma à política, digamos que seja um especial religioso que se isola porque não quer contato com o mundo real, ainda assim, este está fazendo política. É um apolítico que demonstra politicamente a sua posição. Então, veja bem, é uma tolice, é um absurdo, uma tolice ridícula, uma coisa sem nexo, impedir que os autores transmitam em seus trabalhos a questão, a visão política. Isso realmente não tem sentido. Os autores que se preocupam um pouco com política não são autores interessantes. Eu tenho observado isso. Aqueles autores que evitam os temas políticos para fazer uma média com a emissora, qualquer coisa desse tipo, não são realmente os melhores autores. Os melhores autores que eu conheci, que trabalharam comigo, ao meu lado, e são autores com uma visão nitidamente política, uma postura de, vamos dizer, de debate, uma postura de quem lança temas com possibilidade de debate. Quem fica na retaguarda, sem preocupação de mencionar as questões políticas das novelas, são autores mais fracos para os horários do fim da tarde. Mas os grandes autores, sem dúvida alguma, têm que ter uma postura política nítida, mesmo que ela seja contrária à postura da emissora. A emissora tem que se preparar para ter autores
com uma visão oposta à sua filosofia. É assim que são os melhores autores. Eu citaria um autor só, que, se não pudesse falar em política, seria medíocre. E ele é brilhante. Foi brilhante. É o Dias Gomes, meu colega Dias Gomes. O Dias Gomes era um autor essencialmente político. E não há dúvida que foi um dos maiores autores de telenovela, em termos de qualidade, em termos de proposição de temática bastante arrojada. Então, é um absurdo se pensar em fazer telenovelas sem abordagem política. Os autores têm que ser livres. Aqueles que têm uma visão política do mundo bem clara têm que expor o seu ponto de vista. Cabe à emissora saber escolher esses autores. Pode, eventualmente, escolher autores apenas românticos ou autores desligados da proposição política, mas, sem dúvida alguma, vai ter um trabalho mais inócuo, menos interessante e que não provoca muita discussão e debate. Seriam autores mais conciliados com o nada. Perfeito. Eu quero insistir nesta pergunta, porque você falou sobre a importância da emissora abrir espaço para autor no campo da política, que é fundamental. Mas eu quero trazer um outro lado. Vou citar 2 exemplos para você, que são dos últimos anos. A Lei do Amor, que tratou o tema de política de forma desastrosa, e, mais recentemente, a última temporada de Malhação, que foi escrita pelo Emanuel Jacobina e que derrapou no mesmo problema que a Lei do Amor ao tratar de política. A política não estava inserida na história. Ela servia para militar alguns temas, ou progressistas ou conservadores, mas as frases dos personagens não servia para a história andar, não eram diálogos que faziam a história andar, como, por exemplo, você fez um personagem político em O Salvador da Pátria, em que as pessoas se apaixonavam pelo personagem. O tema não era mais importante que o personagem. E agora, autores têm transformado os temas políticos em debates quase estudantis nas telenovelas. Isso também não é prejudicial para a telenovela? A abordagem feita politicamente com militância? Veja bem, eu insisti numa frase anterior que a política faz parte da vida. Mesmo o apolítico, mesmo a pessoa muito ignorante e que não lê jornais e que não assiste os programas de jornalismo da televisão, não assiste debates, hipótese nenhuma, uma pessoa que vive apenas romanticamente, uma pessoa que não teve oportunidade nenhuma na vida, ainda assim essa pessoa tem uma postura política. Ela não sabe que tem, mas tem. Então, a política não é propaganda de uma, vamos dizer, de uma teoria criada por algum membro importante de um partido, como, por exemplo, Lenin na União Soviética no início do século, ou então grandes políticos do Brasil hoje, como Fernando Henrique Cardoso, como Lula, quando eles se colocam, as pessoas que não assimilam ficam um pouco distanciados da vida. Mas esta visão política, tanto do Fernando Henrique, como do Lula, como de outros grandes, Mário Covas, outros grandes homens da política brasileira, estavam bastante preocupados com o dia a dia dos brasileiros. Não era apenas uma retórica de propaganda, um ponto de vista político, era também, estavam inseridos no dia a dia do brasileiro. Esse é o bom político. E é esse que é importante
para o grande público. Então, o grande público da televisão, em geral, é esse público que assimila aqui ali sem muitas preocupações de debater ou entrar em questões políticas mais teóricas, mas esse que vive o dia a dia político e que nem sabe que está vivendo o dia a dia político, é esse que é o nosso telespectador básico, é esse que nós temos que conquistar, é esse que nós temos que ter conosco, puxar para nós. De que forma? Contando boas histórias. As boas histórias, as excelentes histórias, inevitavelmente serão colocadas politicamente. Inevitavelmente. Mesmo para o autor mais alienado que exista na emissora de televisão, existem alguns autores alienados que não colocam politicamente nada. Ainda esses são políticos. De uma forma negativa, de uma forma não revelada, mas acabam produzindo, por exemplo, a alienação do telespectador. Ajuda a alienação do telespectador. Quer dizer, aquele espectador que não participa do dia a dia com vigor, com uma visão mais ampla. Esse vai sofrer, esse espectador vai sofrer. E esse autor que evita a política, com certeza será medíocre. Nós vamos avançar agora nas perguntas e eu quero falar um pouco um paralelo da sua passagem pela Record. A Record chegou a disputar com a Globo, mesmo com poder paralelo, audiência, números expressivos de audiência nas novelas. E depois ela foi para um nicho de novelas bíblicas que começou em alta e teve uma queda. Você acha que o nicho da novela bíblica é prejudicial ou benéfico para a dramaturgia brasileira? A pergunta é ótima. Veja bem, César, as novelas bíblicas, elas tinham uma característica política. Por quê? Porque a Bíblia tem política. Porque a Bíblia, em vários momentos da Bíblia, encontramos claramente uma postura política, que é uma relação daquelas personagens todas. O problema é que não é a política de hoje, é a política daquele momento em que se está vivendo um outro tipo de regime, um outro tipo de preocupação, ou seja, antigamente, né? Coisas de outros tempos, não é? Mas ainda assim, se você lê com atenção, e é possível até fazer um trabalho interessante sobre a política inserida dos versículos da Bíblia, isso é curioso. Vamos chegar à conclusão que existe muita política colocada ali, só que é uma política histórica e não uma política do cotidiano nosso hoje. Então, eu acho que fazer novelas bíblicas é interessante, sim. Eu achei bastante oportuno e bom fazer as novelas bíblicas. Achei oportuno. Agora, é preciso não censurar, entendeu? Se você começar a censurar, se uma igreja tem uma emissora e começar a censurar as colocações políticas atuais do país, do nosso país, está cometendo um erro antibíblico, está cometendo uma atitude antibíblica, porque a Bíblia tem bastante colocações políticas. É preciso entender que nos dias de hoje a política está inserida no nosso dia a dia, mesmo que você não sabe disso, mesmo que o telespectador não saiba disso, ele está vivenciando assim o seu dia. A pergunta agora é a respeito do Globoplay, o streaming da Globo, que vem colocando muitas novelas nos últimos tempos, mas, surpreendentemente, não colocou nenhuma sua.
Ao que o senhor atribui suas novelas não estarem no Globoplay? É simples. Veja bem, é verdade, eu não entendo isso. Eu realmente, já me entrevistaram sobre esse assunto no nosso sistema, semelhante a esse nosso sistema aqui, a TV Cultura me fez essa entrevista e preocupada com esse aspecto. Eu acho que me excluir da Globo é um absurdo, porque eu trabalhei lá há 32 anos, 32 anos, fiz muitas novelas às 8 horas da noite no horário principal, quase a maioria. Fiz novelas também às 7 horas da noite, mais leves, com humor, com comédia. Tenho grandes sucessos, tenho índices de audiência assim, top. Por exemplo, Salvador da Pátria é uma novela de excelente sucesso. Se não me engano, quando eu deixei a Globo, era a segunda maior audiência. Só perdia para o Rock Santeiro, que foi um fenômeno. Agora, essa colocação de evitar o Lauro é muito cômoda para mim, entende? Porque eu já tinha tomado uma decisão muito clara que depois dos 70 anos de idade, eu estou com 82 anos, que depois dos 70 anos de idade eu não faria mais novelas. Essa eu já tinha me proposto a isso e tinha divulgado e tinha dito que não faria novela. Então não precisa exibir da forma como foi feita, a ponto de todos me procurarem para responder essa pergunta, de que o Lauro não vai fazer novela no Globoplay. Entende? Isso é uma estupidez, é uma bobagem, uma cretinice, uma visão administrativa burra. O que não me surpreende. Não me surpreende, porque é difícil você ter uma postura independente do seu ponto de vista numa emissora de televisão. Aquele que administra a emissora tem dificuldade para administrá-la sem seu ponto de vista prevalecer unicamente. Seu ponto de vista deve prevalecer. O administrador tem o seu ponto de vista e deve prevalecer. Agora, não pode ser radical. Se for radical, comete essa burrice de tirar autores e tal. Autores que fizeram no passado um trabalho importante. Eu tenho consciência nítida, e os historiadores da telenovela também têm uma consciência nítida que eu colaborei e muito com a telenovela. É isso que eu tenho lido, é isso que eu leio em todos os livros históricos sobre a telenovela. É isso que eu tenho ouvido e tenho sido procurado diariamente para dar entrevista sobre essa omissão do meu nome na Globo. É um absurdo, realmente não tem sentido. Para mim, é melhor, é muito melhor, porque eu sou muito ligado ao processo de trabalho, eu fico muito tenso quando meus trabalhos, por exemplo, estão no ar, sempre muito preocupado, tenso, vibro muito nos bons momentos, sofro muito nos momentos infelizes. Então, para mim, nessa idade, é muito tranquilo ficar de fora. Tranquilo. Porque eu não fico de fora, na verdade, eu não estou de fora. Eu nunca estive tão dentro como no momento que eles não escolheram nenhuma novela minha para repetir no... Bom, isso é uma questão pessoal, deve ser. Eu não conheço o administrador, tenho até dificuldades, às vezes, de lembrar o nome dele. Schroeder, que a Bárbara me socorreu. Schroeder, o nome do administrador principal da Globo hoje. Ele está cometendo um erro ridículo. É uma pena que a Globo esteja sendo administrada por uma pessoa que tem uma cabeça assim.